Olá pessoal, essa aqui é a aula 5A, é a primeira parte. Nós vamos começar a falar de circuitos com amplificador operacional, algumas aplicações do amplificador operacional. Aqui está o conteúdo: amplificador de múltiplos estágios, buffer, somador, subtrator, amplificador de instrumentação, diferenciadores e integradores. Amplificador de múltiplos estágios. Nós temos uma aplicação ou aumento no ganho. Então eu tenho um amplificador formado por 3 estágios. E esse amplificador formado por 3 estágios, nesse caso desse exemplo, pode ser múltiplos, vai resultar num ganho superior ao de um estágio apenas. Vamos verificar como que está relacionado o VO com o VI. Primeiro, vamos chamar de VO1 a saída do primeiro estágio. Vamos chamar de VO2 a saída do segundo estágio. Agora vamos verificar aqui como que fica o valor de VO1. Aqui está. VO1 é A1VI. Pronto. Esse é o valor de VO1. Agora o VO1 é a entrada do segundo estágio. E no momento que nós amplificarmos, obtivermos a saída, como que será a saída? A saída vai ser VO2 A2 VO1. O VO1 é a entrada do segundo estágio, dessa forma. E o A2 é o ganho do segundo estágio. E nosso VO2 é esse valor. Agora, como o VO1 é A1VI, nós temos isto aqui. O VO1 aqui é A1VI. E só reorganizando aqui a expressão, temos aqui o VO2, A1, A2VI. Agora vamos ver a saída. O VO vai ser o A3, o ganho do terceiro estágio, multiplicado pela entrada, que é VO2. Então, aqui agora é VO2. E VO2 está aqui. Então, vamos colocar o VO2 aqui. Olha aqui, VO2. E temos logo em seguida essa expressão. O ganho total, ou o ganho global desse nosso amplificador, é o produto dos ganhos de cada estágio. Basicamente é isso. Então, o produto dos ganhos de cada estágio resulta no ganho do amplificador de múltiplos estágios. E aqui, algumas aplicações. Os estágios de amplificadores não existem apenas para elevar o ganho de tensão, como nós mencionamos no início e como nós vemos aqui, mas também servem como buffers, filtros ativos, circuitos compensadores de distorções e etc. Então, temos muitas aplicações para esse tipo de amplificador quando nós colocamos múltiplos estágios. Vamos seguir, essa aqui é uma das aplicações. Vamos para a segunda, o buffer. O buffer ele é uma configuração que permite você ter a possibilidade de incluir cargas de valor, cujos valores de resistência é reduzido. Então nós temos essa configuração, aqui é um buffer não inversor, mas também podemos ter o buffer inversor, é muito similar a isso, só aqui seria o negativo, aqui seria a entrada inversora e aqui seria a entrada não inversora, só fazer essa troca, eu teria um buffer inversor, tá? Mas esse aqui é o não inversor, nessa configuração. Aqui nós verificamos o nosso esquema, aqui nosso modelo do nosso amplificador. Temos aqui uma impedância de entrada elevada, onde nós aplicamos o sinal de entrada, e na saída nós temos essa fonte aqui controlada por VI. E olha o ganho desse sinal aqui. O ganho é 1. Então a saída vai ser o VI vezes 1. Ok? Agora, a chave aqui é o fato de que temos uma impedância de entrada muito elevada aqui. Tá? A impedância de entrada aqui é muito elevada. E nós também aproveitaremos o fato de que o ganho do amplificador operacional em malha aberta é muito elevado. Isso vai dar origem àquele terra virtual ou curto virtual entre as entradas inversora e não inversora. Vamos falar disso já já, novamente, mostrando em desenho. Aqui sem o buffer. Aqui nós vamos mostrar aqui uma motivação para a existência do buffer e a importância dele, inclusive. E vai ficar bem nítido. Aqui nós temos um divisor de tensão e uma fonte. O valor da tensão elétrica na saída seria esse VO, que é a tensão elétrica em cima dessa carga RL,
ela é dada aqui pela expressão do divisor de tensão, como você já conhece. Então está aqui a expressão que vai me permitir obter o VO, que é a tensão em cima do RL. Se o RG, essa resistência, for maior que RL, essa resistência RG for superior a RL, pode ser até igual, ou um pouco superior, ou muito superior a RL, vai acontecer o que aqui? O VO vai ser sempre menor que VG. Essa é a ideia. Quanto maior o valor de RG, menor será o VO com relação ao VG. Essa é a ideia. E isso é extremamente inconveniente pelo seguinte: a maior queda de tensão vai estar sobre o RG, porque ele tem um valor superior, como dissemos aqui. E a menor queda de tensão vai estar sobre o RL, porque ele tem menor valor, ele é inferior ao RG. E nós mostramos que essa tensão elétrica, como temos o divisor de tensão, essa tensão elétrica, uma parte vai ficar aqui e outra parte aqui. Mas nós queremos que toda a tensão elétrica de VG recaia aqui sobre o RL. Porque nós podemos ter um sinal de 5 volts aqui, ter 4,5 volts aqui no RG e meio volt apenas na carga. Isso é extremamente inconveniente. E existem situações que nós queremos que tenhamos nós necessitamos da presença do buffer. E essa aqui é a configuração do buffer. Note que aqui, bem aqui, nós colocamos o amplificador operacional atuando como buffer. E note aqui que nós fizemos uma conexão entre a saída e a entrada inversora. E o sinal está entrando na entrada não inversora. Nós podemos trocar essa posição aqui se quisermos, tá? Aqui no caso não vamos ter defasagem de 180 graus, não vamos ter. Agora olhem aqui, esse aqui é o VG, atenção, e a propriedade que nós já mencionamos é a impedância de entrada do amplificador operacional muito elevada. Então, nós temos aqui o RG vai ser maior que R1, como está aqui, e a impedância de entrada do amplificador operacional muito maior que o RG. Tá? Então, essa condição inicial ela continua, mas nós temos agora, com a existência do buffer, esse RG muito menor que a resistência de entrada do amplificador operacional. Portanto, a corrente que passa por esse RG vai ser bastante reduzida. Temos uma corrente bastante reduzida, portanto, a tensão elétrica que recai sobre o RG é muito reduzida. Mas, devido ao terra virtual, ou curto virtual, nós temos esse potencial aqui, VG, inteiramente aplicado sobre o RL. Portanto, nosso VO, note aqui que o VG está aqui, VG, tá? Esqueci de mostrar o desenho. Então, ele está aqui e ele aparece aqui, exatamente pelo fato de que nós temos nosso terra virtual aqui e nenhuma corrente passando pelo RG. Então, a tensão elétrica no RG é zero e a tensão VG aparece, portanto, aqui, e temos a conexão aqui com o RL. E VO vai ser da ordem de VG. Então, a nossa saída vai ter um valor similar ao valor de VG. Tá? Aqui tem uma coisa interessante, quando nós falamos em buffer, inclusive, existem portas lógicas, como porta AND, porta OR e XOR, que nós temos um buffer na saída da porta lógica. E tem outros circuitos que nós temos buffer. Nós não nos preocupamos com ganho de tensão, mas nós estamos nos preocupando com ganho de corrente, ou a capacidade da saída do amplificador de fornecer corrente, ou de suprir corrente elétrica para a carga, independentemente do fato de que essa carga ela pode ter valores de resistência cada vez menores. Então, se nós olharmos aqui, inicialmente, digamos que esse RL seja maior, bem maior do que RG. Se o RL é bem maior que RG, então o VO vai ser quase igual ao VG. Tá? O RL é muito grande, RL é muito maior que RG, então o RG é desprezível em relação a RL, então vai ficar RL sobre RL, corta, nós vamos ter aqui
o VO da ordem do VG, como está aqui. Mas, na medida em que eu vou acrescentando carga, e esse acrescentar de carga, o que significa? Imagina uma porta lógica e a saída dessa porta lógica alimentando a entrada de uma outra porta lógica. Então, a saída de uma porta lógica na entrada de outra porta lógica. Mas vamos supor que se coloque nessa mesma saída dessa mesma porta lógica uma outra porta lógica. E agora, a saída dessa porta lógica vai alimentar a entrada de duas portas lógicas. As entradas, né? As entradas de duas portas lógicas. E digamos que seja colocada uma terceira porta lógica na saída dessa porta lógica de origem. E então, a saída dessa porta lógica vai ter, vai suprir, em termos de sinal, corrente elétrica para 3 portas lógicas. Vocês começam a perceber que a porta lógica que fornece uma saída, ela vai estar, a cada vez que eu acrescento uma porta lógica na saída dela, eu vou estar drenando mais corrente elétrica. E ela tem que ser capaz de fornecer essa corrente de tal forma que a tensão elétrica nas entradas de cada uma das portas lógicas, lá na saída dela, tenha o mesmo valor. Percebe? Então, eu vario a carga, ou seja, eu vario a resistência na saída, é como se eu estivesse diminuindo a resistência. O aumentar de portas lógicas sendo conectadas à saída de uma determinada porta lógica vai fazer com que a tensão elétrica nessa porta lógica diminua. Como acontece aqui, exatamente aqui. Na medida que o RL diminui de valor, a tensão VO aqui diminui. Ok? Ou seja, a corrente elétrica que precisa passar por RL para manter o VO igual a VG, ou próximo a VG, ela tem que aumentar à medida que o nosso RL aqui vai diminuindo de valor. Tá? Eu costumo chamar isso de aumento de carga, ou vou acrescentando carga. Então eu posso colocar um RL aqui, um certo valor, digamos, elevado, até superior a RG, mas eu posso colocar um outro RL aqui em paralelo. Um outro. E aqui eu vou ter agora um valor menor, que vai ser a metade do primeiro RL. Vou ter um RL linha igual a RL sobre 2. E se eu colocar um terceiro RL aqui em paralelo? Vou ter RL, RL e RL em paralelo. E um quarto e um quinto. Note que a impedância ou a resistência equivalente vai ser um valor cada vez menor aqui. E, portanto, vai chegar nessa situação do RG maior que RL e do VO menor que VG. A tensão elétrica está alimentando essas resistências que estão em paralelo, dando origem ao RL. E essa diminuição nesse VO é inconveniente, porque essas resistências aqui elas podem ser entradas de portas lógicas, por exemplo. E se esse VO for muito pequeno, as portas lógicas não vão conseguir identificar na entrada um nível lógico. Agora, essa solução aqui ela é muito interessante porque se eu aumentar a carga, como já mencionei, né, eu diminuo o valor de RL, aumentar de carga que eu falo é isto, diminuição do valor da RL, eu posso diminuir colocando cargas em paralelo, tem um RL, coloco outro RL aqui em paralelo, outro e outro, como se eu estivesse pendurando, né, entradas de portas lógicas aqui, então cada porta lógica drena a corrente, então a corrente elétrica que esse cara aqui, que esse circuito tem que suprir para a carga, é cada vez maior. E o buffer, ele supre isso. Ele supre essa corrente elétrica. Claro que tem um limite, depende da qualidade do buffer. Mas, em geral, ele supre bastante. Então, a tensão elétrica VO é mantida, apesar do RL diminuir. Portanto, o I, é claro, aumenta. É lei de Ohm, tá ok? E pronto. Basicamente é essa a ideia e é uma aplicação do amplificador operacional como buffer. Tem uma outra coisa. Esse buffer também nós podemos chamar de seguidor de emissor. Tá? Seguidor de emissor é um outro nome que nós damos para o buffer. Tem outros nomes também. O amplificador em coletor comum, que também é chamado de seguidor de emissor, ele funciona como buffer. É uma fonte de potência, como nós já mencionamos, um amplificador de potência, como nós mencionamos nas aulas anteriores, ele também, de certa forma, é um buffer, o amplificador de potência. Ele tem um ganho unitário, mas consegue suprir de corrente elétrica a saída ou as cargas, como um alto-falante, por exemplo.
ter uma carga de RL da ordem de alguns ohms. Esse circuito aqui tem que suprir isso. Somador. Nós temos aqui a configuração de um somador. A ideia do somador é a saída vai ser igual ou proporcional à soma das entradas. Isso é o somador. Vai aplicar um certo ganho e vai nos prover a saída. Então vamos começar. Primeiro, os valores de corrente. Eu tenho aqui a tensão elétrica V1, a corrente aqui. Note que aqui nós temos o curto virtual, que faz com que esse zero aqui, ou esse potencial aqui, seja similar a esse potencial nesse ponto. Aqui é zero, aqui também será zero. Por quê? Porque temos aqui um terra virtual ou um curto virtual. Nós já mencionamos isso em aulas anteriores, tá ok? É bom vocês terem isso bastante claro em mente. Então, se eu olhar o V1, que também é medido com relação à referência, eu vou ter aqui a tensão elétrica V1 sobre o R1, e a corrente, portanto, a aplicação de lei de Ohm está aqui, V1 sobre R1. De forma similar com relação a V2, a entrada V2 e a entrada VN. Nós temos aqui os valores de corrente. Essa corrente I vai ser o quê? A soma dessas correntes. Está aqui, ó, soma dessas correntes. I1, I2 e IN. I3, I4, I5 até IN. Tá? Somando as correntes, temos a corrente I que está aqui. Agora, nós notamos o seguinte. A tensão elétrica que temos sobre o RF, como o I está entrando, então é natural que o positivo esteja aqui. Ou seja, a tensão elétrica tenha essa orientação contrária ao que está aqui. Essa orientação aqui, ela é contrária à orientação da corrente elétrica de fato, porque o I está entrando aqui, tá? E sempre a seta aponta para o positivo, ou de onde entra a corrente elétrica, tá? Então, o VO, se vocês olharem aqui, com o conceito de terra virtual, o VO vai coincidir com a tensão elétrica sobre essa resistência RF. Mas, como a gente mencionou, na verdade, esse sentido está trocado. Então, o que a gente faz? A gente assume o I, ou então, perdão, o VO vai ser I menos I vezes RF. Então, VO vai ser menos I vezes RF. Aplicação de lei de Ohm. Temos essa expressão. Nós podemos efetuar essa soma. Se o I é menos VO sobre RF, e cada um dos I's tem esse valor, tá? Esses valores eu só substituo. Ó, substituindo, substituo. Nós já começamos a perceber a presença da soma. Esse RF vai passar multiplicando, sinal de menos também, e nós vamos ter isso aqui. O RF aparece nos denominadores todos. No numerador temos as respectivas resistências de cada entrada. E aqui temos a expressão da soma. Vamos fazer um exercício aqui. Qual a expressão matemática implementada pelo circuito? É bem legal que nós podemos obter expressões matemáticas de maneira analógica. E isso é bastante útil e interessante. Nós temos aqui um computador analógico, né, de certa forma, e um somador analógico. Vamos verificar agora a expressão como está sendo pedido. Vamos chamar essa saída aqui desse primeiro estágio, dessa parte do somador, de Vx. E Vx vai ser essa expressão aqui. De acordo com essa, lembrando, né, que a expressão que nós obtivemos foi essa. Vê direitinho, observando, e nós reproduzimos essa expressão aqui. Agora vamos para o VO. O VO vai ser o quê? Vai ser o somador também aqui. Olha aqui, está somando. Do jeito que está aqui. Só que uma das entradas é Vx. Ó, Vx, V3, V4. Vx, V3, V4. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos substituir aqui o lugar onde está Vx. Vamos colocar essa expressão aqui. Agora é só aplicar a distributiva. E nós chegamos a essa solução. Então vocês podem, vocês mesmos, obter essa expressão daqui para cá, tá? É muito simples, só se organizar bem, vocês vão encontrar essa solução aqui. Que ela pode, nós vemos aqui que nós podemos ver essa expressão dessa forma, né? O VO vai ser igual a um certo A1 multiplicado por V1, A2 multiplicado por V2, menos o A3 multiplicado por V3, etc. E o AN, cada um desses aqui tem que ser maior que zero, tem que ser positivos. Positivos por quê?
Porque não existe resistência negativa, só por isso. Vamos falar do subtrator. Falamos do somador, agora é o subtrator. Vamos usar aqui o teorema da sobreposição. Temos duas entradas, temos a saída, e a saída, já adianto, né, vai ser proporcional à diferença das entradas. Aplicando aqui o teorema da sobreposição, vamos tirar uma das fontes. Como que nós tiramos fonte de tensão? Nós curto-circuitamos os terminais dessa fonte. Nesse caso aqui, curto-circuitando, ela vai para referência. Desse jeito. Aqui, a fonte veio V1,2 fora, VI2, né? VI2 fora, ficou desse jeito. Temos apenas esse sinal. Então, basta calcular o valor da saída devido a apenas esse sinal de entrada VI1, que será o VO1, tá? Aqui está o VO1. Agora vamos continuar. Vamos tirar essa fonte que consideramos e vamos colocar a outra. Então, tiramos essa, VI1, e colocamos a outra de volta. Então, temos agora essa expressão. E essa expressão aqui, ela produz um ganho. Se tem uma referência, um divisor tensão aqui e tal, nós temos uma resistência de entrada muito elevada e tal, nós temos essa expressão. Um divisor tensão logo aqui, estão vendo? O divisor tensão está aqui, multiplicado por 1 mais R2 sobre R1, que isso aqui é o ganho de um amplificador não inversor. Agora vamos lá, vamos dar continuidade. E qual será o resultado aqui? Vou ter que fazer a soma. Então, o VO, esse VO vai ser a soma VO1 mais VO2. Só isso. Teorema da sobreposição. Está aqui o resultado. Fazendo a soma, eu obtenho essa expressão aqui. E agora você já começa a perceber que temos aqui uma diferença. Se a gente colocar o R4 sobre R3 igual a R2 sobre R1, fizer isso, nós fizemos aqui um pouquinho de álgebra, encontramos essa expressão, que fica nítido que a saída vai ser proporcional à diferença das entradas, como nós queríamos obter, tá ok? Então, uma forma muito similar à do somador. E aproveitando tanto o somador quanto o subtrator, especialmente o subtrator nesse caso, vamos falar do amplificador de instrumentação. Esse amplificador de instrumentação, pelo que o próprio nome diz, ele serve para amplificar sinais provenientes de sensores ou de instrumentos de medida, ou ele é uma parte de um instrumento de medida. Temos um sensor, temos uma ponte de Wheatstone, que vai fazer a detecção, aqui uma parte da transdução, né? Você tem um sensor de temperatura e tem uma transdução de temperatura em tensão elétrica, através de ou por meio de uma ponte de Wheatstone. Essa tensão elétrica, que é proveniente da ponte de Wheatstone, ela muitas vezes tem uma variação com uma amplitude muito reduzida. Ela tem um offset, mais um sinal que varia, que é o sinal correspondente às variações ambientais que o sensor está detectando, por exemplo, temperatura. E essa amplitude dessas variações de temperatura do ambiente produz um sinal de tensão elétrica na saída da ponte de Wheatstone com uma amplitude muito reduzida. E é importante amplificar isso para seguir no processo de tratamento desse sinal, até mesmo o conversor analógico digital, e depois tem os algoritmos que vão determinar a visualização no display, na tela do computador, no celular, da temperatura naquele ambiente. Vocês percebem que o amplificador de instrumentação está bem presente aí na saída da ponte do Wheatstone. Então ele vai amplificar essa tensão elétrica que sai da ponte de Wheatstone, como eu acabei de explicar, tá? No contexto de um sensor. E aqui está essa primeira configuração, circuito 1, tá? Note aqui que tem uma referência bem aqui, ó. Um X aqui, a referência fica bem aqui, ó. Além de estar aqui e estar aqui. Tá? Então a tensão VI1 é medida com relação a essa referência, o VI2 é medido com relação a essa referência. E até a saída também é medida com relação à referência. Mas vamos deduzir aqui o VO. Primeiro, vamos lembrar aqui da expressão para o subtrator, que a gente está pensando aqui nessa parte do circuito. Tá? Vamos guardar isso aqui, que a gente vai usar já já. O VO vai ser essa expressão. A gente
fazer as contas tudo direitinho, aplicando aqui exatamente essa expressão aqui. Eu já tenho essa expressão, ó, o VI1, se você olhar aqui, na entrada não inversora, tem essa expressão para o ganho. O VI2 também, ó, a entrada não inversora, olha aqui, em relação à referência. Ok? É como se eu tivesse dois amplificadores separados, um para VI1 e outro para VI2. E aqui estão as expressões das saídas de cada um desses dois amplificadores que nós estamos mostrando aqui. E o resultado aqui, a entrada num subtrator, lembrando aqui dessa expressão, eu tenho essa expressão. Tá? É só substituir de forma cuidadosa. Nós temos aqui o VI1, que vai ser esse VI1 aqui, vai ser esse aqui, esse valor todinho, inclusive esse outro VI1 aqui, no contexto desse exercício, aqui é geral, tá? O VI1 aqui é geral, e aqui é no contexto do exercício, tá? E aqui, mesma coisa aqui, esse VI2 que tá aqui, ó, e você põe ele aqui, substitui aqui, ó, tá? Olha aqui, certo? Aqui, esse aqui, R2 sobre R1, é esse aqui, é isso aqui, tá? Que é esse aqui, tá bom? E esse R4, R3, porque aqui, ó, R4, R3, R4, R3. Em vez de ser na forma aqui, R4 aqui, R3, R4, tá? Nós temos essa expressão aqui, tá? Diferente essa expressão aqui, esse R2, R1 aqui vai ser R4, R3, tá? Agora, nós vamos chamar de A o R4 sobre R3, de B o R2 sobre R1 e de C R4, R3 mais R4, tá? Então a gente vai chamar, vamos dar esses nomes aqui, para facilitar a demonstração, né, do funcionamento do amplificador de instrumentação. O VO vai ficar assim, desse jeito, substituindo aqui os quocientes de acordo com essas letras A, B e C. Nós vamos encontrar essa expressão. Tá ok? Nós vamos colocar essa expressão com um jeito, né, de subtração. Aqui está. Eu chamo isso aqui de M, tá? A mais AB é M. E esse C, 1 mais 2AB mais B ao quadrado, essa expressão todinha, a gente chama de M. Tá? Ok? Ou a gente vai mudar de posição aqui, ó, para ficar assim. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Ok? Só estou mostrando aqui que o VO, essa saída VO vai ser menos a subtração de VI1 e de VI2. Guardada, né, o fato de que há uma constante aqui de proporcionalidade, né? Então vai ser a subtração do valor proporcional a VI1 e de um valor proporcional a VI2, tá? É isso que nós temos aqui. E se a gente escolher adequadamente os resistores e tal, a gente pode encontrar até o valor M igual a 1 e o N igual a 1 também, isso é possível. Mas esse circuito aqui ele não é muito usado, o que é mais usado é este aqui. É o mesmo circuito, só que a mesma finalidade, perdão, desenhado de uma forma pouco diferente. Se vocês olharem aqui, qual que é a diferença? Vocês conseguem perceber aonde está a diferença? Nós não temos uma referência aqui, nessa região aqui, entre esse ponto e esse. Mas nós temos uma resistência, o valor de resistor, que é dado por 2R1. Tá? Vocês vão ver que é conveniente esse 2R1 apresentá-lo dessa forma. Tá? É uma maneira de simplificar o processo de dedução da expressão do VO da saída. Tá? Então vamos lá, vamos deduzir como que fica o VO na saída relacionado com VI1 e VI2. Então como que VI1 e VI2 estão aqui na saída, aparecem aqui na saída. Então vamos começar. Primeira coisa, vocês já viram, que eu já mostrei aqui, que o VO1 correspondente a esse aqui e o VO2 correspondente a esse outro amplificador estão aqui. Tá ok? E nós também sabemos que temos um curto virtual aqui. Tá ok? Como o ganho em área aberta é muito elevado, resulta nesse curto virtual. Se nós temos esse curto virtual aqui, note que a tensão elétrica nesse ponto, quanto que é? VI1. Tá? Olha aqui. VI1. Olha, essa tensão aqui é a mesma tensão aqui, ó, devido a esse curto virtual. Tá? Olha aqui, certinho, né? Mesma coisa acontece aqui embaixo.
Aqui temos um curto virtual. Portanto, a tensão elétrica nesse ponto vai ser o quê? Vai ser, temos o curto, tá? Não nesse ponto, perdão, é nesse ponto, perdão, é nesse ponto. Nesse ponto é o VO2, tá? Nesse ponto, aqui, faz o mesmo trajeto similar ao anterior, tá? Então, o VI2 vai ficar bem aqui, tá ok? E agora, vamos fazer o seguinte, vamos determinar aqui as tensões elétricas que nós temos aqui em cima de cada uma dessas resistências. Mas para determinar essas tensões elétricas, precisamos saber as correntes elétricas primeiro, tá? E vamos ver aqui, ó, aqui, por exemplo, vamos assumir que a corrente elétrica tenha esse sentido, tá? A gente está assumindo isso. Pode ser que o sentido seja o contrário, tá ok? Mas vamos assumir que em algum momento o valor de VI1, o valor de VI1 e o valor de VI2 produzam uma corrente elétrica nesse sentido, tá? E, portanto, né, nós vamos ter o positivo aqui e o negativo aqui. Então, vai ser VI2 menos VI1, tá? Porque a corrente elétrica está nesse sentido, então o mais está aqui, o menos está aqui. A tensão é nesse sentido, ó. Começa aqui e a setinha vem para cá. Então, nós temos o quê? Olha aqui, menos com mais, tá? A setinha da tensão elétrica vai sempre do menos para o positivo. Então, vai ser VI2 menos VI1. Para que isso aqui seja positivo nesse sentido, o VI2 tem que ser maior que VI1. E agora temos a corrente elétrica aqui. Qual que é a corrente elétrica? Vai ser a lei de Ohm. Tensão sobre resistência. Então, vai ser VI2 menos VI1. Vamos chamar esse VI2 menos VI1 de VID, tá? VID. VI diferencial, tá? Tá ok? Então, tá aqui o VI2 menos VI1, vamos chamar de VID. Então, a gente faz o quê? Pega VID e divide por 2R1. Agora, aqui é uma tensão elétrica, tá ok? Ah, não, perdão. Aqui é a corrente elétrica, perdão. Então, VID dividido por 2R1 é a corrente elétrica que nós assinalamos aqui, tá? E nós temos o seguinte, a impedância de entrada desses amplificadores é muito elevada, então a corrente elétrica que entra aqui no AO, amplificador operacional, é zero. Então essa corrente aqui, ela não se divide aqui, ela vem toda para cá. Então nós temos aqui essa corrente aqui passando por resistor R2. É a mesma coisa aqui, tá? Nós temos aqui uma impedância de entrada muito elevada, portanto a corrente elétrica que vem para cá, que vem nesse sentido, tá? E vai entrar aqui, ela não se divide, ela vem toda para cá. Então, essa corrente elétrica vai ser igual a essa aqui. Percebe? Correntes elétricas iguais. Agora, as tensões elétricas. Como que eu faço? Tensão é R vezes I. Então, vai ser 2R1 vezes essa expressão, R2 vezes essa expressão, R2 vezes essa expressão. Se eu fizer essas contas tudo direitinho, eu vou encontrar essa expressão. Então, essa expressão vai ser a diferença potencial, o positivo para cá e o negativo para cá. Agora, vamos chegar aqui ao valor de VO. O VO, quanto é, afinal? Vamos calcular. Vamos voltar, pegar esse tudo aqui e vamos colocar aqui na outra página. Tá aqui toda a dedução. Então, é a mesma coisa que está aqui, está aqui. Agora, nós estamos interessados em achar o valor de VO. Como que a gente faz? A gente tem que olhar para o VO1 e o VO2. Qual a expressão para VO1 e qual a expressão para VO2? Temos que encontrar isso. Para achar essa expressão para VO1, a gente faz o quê? Uma diferença aqui. Então, o VI1 menos o VO1, olha aqui, ó. Pensar no positivo aqui, negativo aqui, porque essa corrente está entrando aqui, tá? Então, essa tensão elétrica aqui, ó, ela vai ser igual a essa diferença aqui, ó, VI1 menos VO2. Aqui, ó. Percebe que eu estou pensando apenas nesse ramo aqui, ó, tá? Eu sei que a corrente que passa nesse ramo é isso aqui, e eu sei que a tensão elétrica vai ser aqui nesse resistor, vai ser essa expressão. E, portanto, isso eu sei que o positivo está aqui, ou seja, a corrente está entrando aqui, eu sei que vai ser VI1 menos VO1, tá? O raciocínio similar aqui embaixo, tá ok? Eu vou enxergar aqui
o VO2, que vai ser maior, aqui o potencial é mais aqui e aqui é menos, então vai ser VO2 menos VI2, que vai dar o valor da tensão elétrica em R2, que está aqui, nesse outro R2, tá? Está aqui, pronto. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer a soma, né? Que nós temos aqui que fazer. Vamos ver, soma, no caso aqui, subtração, né? Aqui tem um subtrator. Então, aqui a expressão do subtrator. Está aqui a expressão. Aplicamos a expressão. O VO, ele vai ser exatamente essa expressão aqui. Tá? Note que a gente está colocando aqui o VO1 igual a VI1 menos VID 2R1R2, tá? Então o VO1 passa para cá, e aqui esse aqui passa para cá. Então vai ficar, e aí multiplicando os dois lados por menos, então nós vamos ter essa expressão aqui. E aqui também, tá? Nós temos aqui essa expressão, vamos aplicar. Então essa parte da expressão está aqui, essa parte está aqui, e essa parte que corresponde ao VI2, ela está aqui, no caso é VO2, aqui, né? O VO2 vai ser essa expressão mais VI2, que está aqui, ó. Agora vamos trabalhar. Aplicando aqui alguns ajustes, algumas melhorias, nós encontramos uma coisa interessante. Essa expressão todinha aqui, ó, se vocês fizerem os cálculos direitinho, vocês vão achar isso aqui. Então há um elemento simplificador bastante expressivo aqui. Vai te dar essa expressão. E pronto, nós temos aqui uma boa parte da dedução. Agora, vamos verificar, só reagrupar, aplicar distributivo e reagrupar, nós encontramos aqui essa expressão. Vocês podem notar que esse valor aqui, quanto que é? Olha aqui, ó, o VID. VI2 menos V1. Então aqui VI2 menos VI1. Então se olharem aqui, ó, eu tenho mais VI2 menos V1 é VID, tá? Então tenho mais VID. Então tenho VID aqui e VID aqui. Então o que basta fazer é colocar em evidência e fazer aqui algumas manipulações algébricas. Tá aqui, ó. Note que aqui, ó, eu fiz aqui a soma tudo direitinho e o VID apareceu dessa forma. Aqui o VID eu posso colocar em evidência aqui, tá? Se eu colocar o VID em evidência, eu fazendo alguma manipulação algébrica, eu vou achar essa expressão. Temos aqui o amplificador de instrumentação, nosso VO. Então a ideia, olha aqui, esse amplificador de instrumentação, ele é exatamente esse aqui, tá? Porém, os resistores, eles são dispostos dessa forma. Então vamos lá, vamos deduzir aqui a expressão que nós obtivemos no slide anterior. E aqui, já considerando aqui esse circuito. Fazendo manipulação algébrica aqui, nós chegamos a essa expressão. Esse menos VID vai ser o quê? Vai ser, o VID é V1 menos V2. Se o VD é V1 menos V2, a expressão então fica assim. V2 menos V1, porque o VD está negativo aqui na frente. Então vai pôr um sinal de menos aqui, vai ficar menos V1 mais V2. Tá? E é basicamente só isso que você tem. Para esse amplificador de instrumentação, e bastante usado na indústria e em vários lugares, envolvendo instrumentação eletrônica no caso, né? E então o ganho do circuito ele vai ser controlado por quê? Pelo RP. Eu mexo no valor de RP e vou estar mexendo aqui, ó, no valor do ganho. Aqui temos aqui o buffer de entrada, tá? E temos o amplificador subtrator. Então nós temos duas etapas aqui. E uma característica importante do amplificador de instrumentação é a alta rejeição em modo comum, que a gente vai mencionar aqui, né? Principais características, né? E que tornam esse tipo de amplificador de instrumentação bastante relevante. A resistência de entrada ela é elevada, mais do que a resistência de entrada dos amplificadores operacionais comuns. A resistência de saída é inferior à dos amplificadores operacionais comuns. A razão de rejeição em modo comum é superior a 100 decibéis, que é um valor bastante interessante. E o ganho de tensão em malha aberta é superior aos dos amplificadores operacionais comuns. Tá? A tensão de offset de entrada é muito reduzida.
E o drift, extremamente reduzido. O drift, como nós já falamos da deriva, né? Ele é muito reduzido. Então, o amplificador de instrumentação se torna uma opção excelente quando se necessita realizar medidas com uma certa compensação de ruído e também da presença de offset. Nós temos aqui um datasheet, tá ok? Desses dois circuitos integrados aqui, que variam com encapsulamento. E aqui temos algumas características do amplificador de instrumentação, que já vem dentro de um chip. Então tem aqui o custo reduzido, o ganho, a exatidão no ganho é muito elevado. Esse ganho com resistores externos é superior a 5. A razão de rejeição está aqui o valor, ó, 73. E as aplicações estão aqui, uma lista interessante de aplicações. Mas vamos aqui olhar aqui o chip, como que ele é por dentro. Tá? Esse aqui é o chip. Nós temos aqui o buffer e aqui nosso amplificador subtrator. Se vocês olharem aqui, esse desenho aqui é exatamente o mesmo desenho que nós vimos anteriormente, com exceção de uma resistência aqui, de um divisor de tensão aqui, tá? Que não aparece, mas aparece. E esses resistores aqui, que são resistores externos. O usuário que escolhe. Então, o chip, o NA332, ele só está limitado aqui por esse quadrado, tá bom? Tudo aqui é dentro do chip, e o que está aqui fora é determinado aqui pelo usuário do chip. Aqui está o chip correspondente à pinagem, e nós vemos aqui esse chip de amplificador de instrumentação. Olha aqui o ganho é dado por essa expressão. Nós podemos variar o R2, o R1, de tal forma a ajustar esse ganho. Agora aqui tem um artigo em engenharia biomédica, e aqui fala sobre calibração in vitro de um sistema de medida de coeficiente de transferência de calor por convecção em vivo, em animais. Esse artigo aqui, ele explora o amplificador de instrumentação. Se vocês lerem o artigo, vocês vão ver que o ponto-chave na parte de análises aqui é o amplificador de instrumentação. Mas por falar em amplificador de instrumentação, nós já mencionamos, né? A ponte de Windson faz a transdução do sinal que está sendo medido, a temperatura, a aceleração, da grandeza física que está sendo medida, né? Para a tensão elétrica. Esse aqui é o nosso medidor de temperatura, que essa resistência aqui depende da temperatura. Então nós temos a transdução de temperatura em tensão elétrica, aqui na saída da ponte do Windson. E ele coloca aqui na entrada do amplificador de instrumentação. E por que eles fazem isso? Porque a impedância de entrada do amplificador de instrumentação é muito elevada. Se ela fosse reduzida da ordem de um desses resistores, ou de todos eles, nós teríamos uma atenuação do valor da saída da ponte Windson. E também um mau funcionamento da ponte, tá ok? Porque teria uma resistência aqui muito baixa, muito reduzida aqui no meio. Então essa associação da ponte aqui, ela deixaria de existir. E aqui está a saída total, após a amplificação, e aqui o conversor analógico digital, que vai fazer o restante do processo. Vamos falar de integração e diferenciação. Primeiro o integrador. Então nosso objetivo é obter o VO como sendo a integral de VI. É importante que esse circuito aqui, também é denominado passa-baixas ativo, tá? Passa-baixas ativo, ou seja, passa-baixas com ganho, tá? O ativo é a presença do ganho. Como ele é passa-baixas, nós temos essa tendência aqui, que está mostrada aqui. O IC e o IR são iguais, né? Impedância aqui muito elevada, o IC e o IR são iguais. O IC vai ser igual a R, vai ser igual ao quê? Ao VI dividido por R. Tá? Esse aqui é o VI dividido por R. O VO, por sua vez, como já mencionamos em slides anteriores, ele vai ser menos o VC, menos a tensão sobre o capacitor. E a tensão em cima do capacitor é dada por essa expressão, que corresponde ao nosso VO, ou VC. E nós temos que o sinal de menos aqui ao lado da expressão. Então, esse sinal de menos aqui se preserva. E nós temos aqui o IC, que é igual a VI sobre R. Que nós encontramos
essa expressão. Substituímos o IC por esse quociente aqui. E nós vamos encontrar essa expressão. Note que o R foi para fora, ficou aqui, mas o VI ele ficou aqui dado a T. Encontrada essa expressão aqui, nós precisamos olhar para essa nota. A integração ela vai ocorrer apenas para frequências superiores a uma frequência de corte. O processo de integração ele vai acontecer apenas aqui nesse slope. Vamos ver o funcionamento desse circuito integrador. Vamos supor que a gente tem na entrada um seno. A saída vai ter que ser o quê? O cosseno. Integral do seno é o cosseno. Nós temos isso aqui. Essa saída do amplificador ela vai ser a entrada de um osciloscópio. E essa outra saída aqui, ó, que vem do gerador de sinais, que é a entrada, né, no caso do nosso amplificador, para título de comparação, né, dos dois sinais, a gente vai colocar no outro feixe do osciloscópio. E vamos efetuar a visualização aqui dessa expressão. E aqui está a expressão. A frequência é 1600 Hz. Nós temos uma onda defasada de π sobre 2 em relação a outra onda. Vocês olharem aqui, essa distância aqui, essa aqui, ela vai ser π sobre 2 radianos. Seria interessante vocês mesmos fazerem e verificarem. E basicamente a integral do seno é cosseno, então o sinal que está aqui vai ser feito um cálculo de integral. E o sinal cossenoidal, o cosseno, está bem aqui. Se observarmos, isso aqui é exatamente uma integral disso aqui para isso. Integração disso, resultando nisso. Temos aqui 90 graus de diferença de defasagem. Mas se a gente diminuir a frequência, o que vai acontecer? O sinal, a gente já vimos aqui, vai distorcer. Nós já falamos que o circuito do amplificador integrador ele é um passa-baixas e, portanto, também o FC, a tensão de corte, tem que ser muito menor que a tensão de operação desse amplificador. Nesse caso aqui, essa frequência não está muito maior. A frequência de corte está aqui. Vamos ver RC. RC aqui seria esse aqui com esse, RC. E da ordem de 10 vezes. Nós vamos fazer outra simulação. Nós vamos fazer essa simulação em 3 situações. Na situação do F menor, ou muito menor que FC, nós vamos ter esse circuito funcionando apenas como um inversor. Só isso. Ele não vai fazer a integração. Como já mencionamos no slide anterior e até demonstramos por meio de simulação. Agora, com o F da ordem de FC, nós vamos ter o amplificador inversor e o início da integração. Sendo que esse início de integração, ele não é pronunciado, tá? A integração é bem sutil. E por fim, o F muito maior que FC, que é a integração propriamente dita. Está aqui a primeira situação, né? O F muito menor que FC. Nós vemos aqui que é o amplificador inversor, aqui direitinho, 180 graus de defasagem. E o F aqui está em 100 Hz, o FC é bem superior a isso. Agora, o F da ordem FC. Houve um deslocamento distante de ser um integrador realmente. Então, você tem o inversor no início de integração. Por fim, a frequência é muito maior que FC, como a gente já mencionou, que é a condição para que nós tenhamos a integração. Outra coisa, o que acontece se nós aplicamos os sinais diferentes de senoide? Por exemplo, uma onda quadrada na entrada. Aqui também a frequência é muito importante. Aqui uma frequência de 500 Hz, para uma onda quadrada na entrada, nós temos quase uma onda quadrada. Sendo que, se você integra um sinal contínuo, aqui ó, integrei um sinal contínuo, o que vai acontecer? A integral de um valor contínuo, K, vai ser o quê? Kx mais XO, que é uma expressão assim. Uma reta em declive, tá? Mas aqui nós não vemos isso. Teria que ter uma reta em declive aqui, outra aqui subindo, sobe, desce. Era isso que a gente queria encontrar, mas não aconteceu. Mas agora mexemos na frequência, aumentamos a frequência. E aqui é o mesmo pensamento. Esse sinal contínuo da entrada
esse pedaço aqui, vai resultar, e assim sucessivamente. Esse pedaço aqui vai resultar nesse pedaço, e assim sucessivamente. Finalmente, se a gente pegar a frequência muito elevada, 16.000 Hz no caso, olha aqui. Aqui ocorreu a integração como tinha que ser. Uma onda quadrada se transformou em onda triangular. Por quê? Porque a gente está integrando, né? Aqui fica assim. E aqui embaixo ele sobe. Ok? E nós temos aqui nossa integração. Esse aqui é o nosso diferenciador. Agora dou a posição aqui. O resistor veio para cá e realimentando aqui a entrada na saída. E o capacitor está aqui na entrada, junto com a fonte de tensão. Nesse caso aqui, o IC continua igual a IR, como nós já vimos, né? O VO vai ser menos ICR, tá? Só observando aqui essa malha aqui, ó. Tá ok? E o sinal é trocado, aqui é mais, menos, e o VO tá aqui, mais, menos. Então tá trocado o sinal. Aqui, o mais do VO tá aqui, o menos aqui. E o mais positivo, devido à resistência entrando, tá aqui do outro lado. Então não tá batendo. Então o sinal de menos ajusta isso. Lembrando aqui que o IC ele é dado como esse IC. No caso aqui vai ser C vezes delta dVi dt. Tá? Essa expressão do IC para um capacitor, multiplicado por R. Portanto, passando o R para o lado de cá e o C também, nós vamos ter aqui menos RC di dt. Essa expressão é a expressão do derivador, ou seja, a saída vai ser proporcional à derivada da entrada, e levando em consideração o sinal de menos. Similarmente ao que a gente falou para o integrador, mas agora é o derivador, nós temos um filtro passa altas aqui, filtro passa altas. E no caso a frequência de corte é 1/2πRC. Aqui o desenho do filtro, o diagrama de Bode do filtro passa altas. Temos que trabalhar nessa região aqui de atenuação aqui do diagrama, tá? Essa região. Então, preferencialmente, o F deverá ser FC dividido por 10. Tá? 10 vezes menor que FC. Tá? Lá no integrador, o F tinha que ser maior que FC e a gente tinha um comportamento diferente de um filtro passa baixas. Aqui o filtro passa altas. Tá? E pronto, esse F aqui é a frequência de operação. Aplicando aqui o diferenciador, a entrada um sinal quadrado, onda quadrada, uma certa frequência, e olha a saída como ficou. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Vocês notam que aqui existe um slope, né, uma pequena inclinação. E se a gente calcular a derivada de uma função linear, de uma reta, nós vamos encontrar o quê? Um valor constante. É o que acontece aqui. Ó, esse pequeno slope aqui vai resultar nessa variação aqui na saída, que devido ao valor constante que ele tentou alcançar aqui. Tá? Na verdade, alcançou e logo ele descarregou o capacitor. Tá? Então, quando coloca zero aqui, o capacitor descarrega. Então, ele vai carregar nesse sentido e descarregar nesse sentido. É o que acontece aqui. Uma nova transição do menor para o maior, da menor tensão para maior tensão, a transição agora para cima, o positivo, como a gente viu a expressão lá do diferenciador, vai ser menos RC dVi dt, é o sinal de menos aqui. Então essa variação que é para baixo produz uma saída positiva, e essa variação que é para cima produz uma saída negativa, e assim sucessivamente. Tá? E isso aqui, essa inversão é devido ao fato de que a expressão lá do diferenciador tem um sinal de menos na frente. E aqui exercícios, tá? Alguns exercícios que vocês podem fazer. Nós vamos solicitar que vocês façam também em atividade, mas alguns deles, aconselho vocês tentarem fazer esses exercícios aqui, são bastante interessantes. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Beleza.